estamos mais uma vez nesse dia abençoado que o Senhor preparou para nós, para vivermos esse momento, no Momento com Deus, compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós iremos falar da Páscoa, sim, a primeira Páscoa, o momento em que Deus chama o seu povo para adorar, o momento em que Deus traz esse grande memorial. Então quero convidar você a abrir nesse momento a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo de número 12. E ali nós vamos ver como o Senhor nos falou acerca da Páscoa. Há muitas tradições e superstições acerca da Páscoa. Muitos apresentam o coelhinho, outros apresentam o chocolate. Mas o que é que a Bíblia Sagrada fala da Páscoa? E é esta a nossa intenção neste momento. Assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Comer-los-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que Deus assim aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Amém. Então esta é o relato da palavra de Deus sobre a Páscoa. O que a palavra de Deus está nos ensinando é esta prática que devemos executar, independente de tradições humanas, tradições pagãs, que mostram, que tentam nos convencer do que é a Páscoa. Mas a verdadeira Páscoa que todo cristão deve praticar é esta que está na Bíblia Sagrada. Então, voltando ao texto, a palavra de Deus nos mostra que a Páscoa surgiu no momento que antecedeu a 10ª praga que Deus estava enviando sobre o Egito. Deus já tinha enviado a praga do sangue, das rãs, dos piolhos, da saraiva, enfim, Deus já tinha enviado 9 pragas. E para a 10ª praga, Deus traz esse momento especial na vida do povo de Israel, que era a celebração da Páscoa. Diferentemente do Natal, quando nós não sabemos o dia nem o mês que Jesus nasceu, a Páscoa traz todo o relato. Nós temos o fundo histórico mostrando o dia e o mês. E assim a palavra de Deus apresenta como o primeiro mês, o mês de Abib, que
que é no calendário judaico. Nós sabemos que o nosso calendário é o gregoriano, e esse calendário é diferente do calendário do povo de Israel. A semana da Páscoa é no primeiro mês do ano do calendário judaico. Enquanto nós estamos no ano 2000, o calendário judaico já passou de mais de 5.000 anos. Então, há uma diferença tremenda do nosso calendário para o calendário judaico. Pois bem, assim Deus manda o povo trazer ou colher entre as criações um cordeiro de 1 ano. E o primeiro preparativo que a palavra de Deus nos revela é que deveria, como um dos instrumentos, um dos ingredientes da Páscoa, era o cordeiro. Trareis o cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Este é o primeiro símbolo da Páscoa. E quando Deus traz esse marco, que ficou como marco da história do cristianismo, o cordeiro que apontava para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a Páscoa pagã ensina que nós não devemos comer carne, na Páscoa que foi ensinada por Deus, que está descrita em Êxodo capítulo 12, diz que inclui o cordeiro e de 1 ano, macho, sem defeito. Quando alguém falar para você que não se deve comer carne na Páscoa, pergunte onde está escrito na Bíblia. E você vai perceber que esta pessoa não vai te dar uma resposta bíblica. Ela vai te dar uma resposta baseada em tradição humana. Porque a tradição bíblica, o conceito doutrinário, apresenta o cordeiro, que apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O cordeiro, quando fosse morto, o seu sangue deveria ser pego numa bacia, e este sangue deveria ser colocado nas vergas das portas das casas. E este sangue do cordeiro era uma proteção. Está escrito no versículo 7, 13 e do versículo 21 até o 28 do capítulo 12. Então, este sinal do sangue era uma marca que quando o anjo viesse para matar, executar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, onde o anjo visse a marca do sangue, ele passaria por cima daquela casa, poupando o primogênito do israelita da morte. Aí onde está o significado da Páscoa. Páscoa, na cultura judaica, significa passar por cima. Uma alusão ao anjo que passava por cima da casa, poupando o primogênito da morte dos filhos de Israel. Então, Páscoa tem o significado de passar por cima, no sentido de poupar. E assim, este sangue, que era marca da proteção do povo de Israel, como já falei, o cordeiro, ele apontava para Jesus, o sangue da cruz que Jesus Cristo derramou. Muito tempo depois, é a marca da nossa redenção, da nossa proteção e da nossa purificação. Porque a vitória do cristão está nas marcas que Cristo deixou, não na porta, mas lá na cruz, para purificar todos aqueles que creem de todo pecado. Por isso é que João Batista, quando Jesus Cristo apareceu, ele falou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 1 João diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então esta é a simbologia do sangue ao ser colocado nas portas das casas dos israelitas, como uma marca de proteção, porque eles acreditavam. E aqui está algo muito importante para nós como cristãos. Eles
passaram o sangue nas portas, porque eles acreditaram na palavra do homem de Deus, Moisés. Então, para termos também, isso fica como aprendizado para nós, para termos a proteção de Deus, nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus nos ensina através dos santos homens, os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo escreveu. Porque quem não crê na palavra, quem não toma posse da palavra, não executa o propósito de Deus na sua vida. O povo de Israel acreditaram na palavra de Moisés e eles colocaram o sangue como proteção. E se nós também acreditarmos na palavra, nós iremos tomar posse da palavra, colocar a palavra no nosso coração e o propósito glorioso de Deus se cumprirá em nossas vidas. A segunda marca, ou segundo sinal, que a palavra de Deus mostra para nós, depois do cordeiro, é o pão sem fermento. O pão sem fermento é uma simbologia que fala da contaminação. O próprio Jesus nos ensinou que não deveríamos nos contaminar com o fermento dos fariseus. Então, o pão não fermentado significava que o povo de Israel não deveria se contaminar com as coisas erradas do mundo, não deveria colocar nada na sua vida que alterasse o conteúdo, o propósito da sua fé. Assim como o fermento altera a quantidade, o volume do pão, nós devemos também ter em mente que não devemos permitir que nada venha trazer alteração àquilo que a palavra de Deus já gerou em nosso coração. Então, a simbologia do fermento é alteração e nós devemos nos proteger para guardarmos firme a palavra de Deus em nosso coração. A Bíblia apresenta ervas amargas. Ao invés de ovo de chocolate, a Bíblia fala de amargura, que simbolizava os 430 anos que Israel ficou como escravo, sendo humilhados na terra do Egito. E a erva amarga era para quando os filhos de Israel, em outras gerações, perguntassem o que significaria aquilo, que eles lembrassem do sofrimento lá na terra do Egito. Então, dando esta palavra sobre a simbologia da Páscoa, dos elementos da Páscoa na cultura judaica, que é a cultura cristã, nós temos hoje este momento feliz ao relembrar tudo isto que aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. A Páscoa para nós, que estamos em pleno século XXI, simboliza a libertação, não mais a libertação da escravidão de Israel do Egito, mas a escravidão do pecado, porque fomos chamados do mundo do pecado, do império das trevas e transportado para o novo mundo, para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Hoje celebramos Jesus Cristo vivo, esse Jesus que foi enviado do céu, enviado pelo próprio Deus, veio a este mundo, sofreu em nosso lugar, nos mostrou a casa do Pai e nos ensinou o caminho até a casa. E o próprio Jesus é o caminho para chegarmos ao lar celestial, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Jesus Cristo morreu, sim, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo e intercede por nós lá no céu. E que possamos depositar em Cristo Jesus, nosso amado Salvador, a nossa esperança. Sim, o nosso Jesus não está mais lá na cruz. O nosso Jesus, ele está sentado no alto e sublime trono, à direita de Deus. Mas o nosso Jesus, que ao mesmo tempo está no céu, ele também está entronizado no coração de todo aquele que crê. E ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus,
em Cristo Jesus. Aplique esta palavra aos nossos corações. Amém.